Eu quero ser uma vereadora da qualidade de vida do Rio e do Brasil. Eu sou Tainá de Paula, me chamam de vereadora preta e petista. Sou vereadora aqui do Rio de Janeiro. Eu estou concorrendo à reeleição. Eu faço política desde os meus 16 anos. É estranho falar isso, mas eu tenho uma relação muito antiga com a política. Eu tenho uma relação com a Pastoral de Favelas, que depois virou uma relação com o movimento estudantil. Eu represento diversos setores e fui representando ao longo da minha vida diversas áreas, ou seja da sociedade, seja da minha vida profissional. Hoje, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e tem muito claro que eu represento não só a Tainá de Paula, mas a garota da Praça Seca, a arquiteta urbanista que fala e discute favela, a ativista climática que entende a necessidade da gente falar mais de hortas urbanas. Eu sou a mulher das cotas sociais e raciais do Brasil. Eu sou a síntese de diversas pautas. Ai, tanta gente que me inspira. Primeira mulher, a minha avó. Eu fui forjada como uma liderança, como uma figura que entende a responsabilidade que tem sobre a sua família e sobre o seu entorno, muito por conta do meu seio familiar, desse meu norte familiar. E acho que minha avó, claro, minha mãe, são figuras muito importantes nessa construção da Tainá de Paula. A próxima figura, eu quero falar aqui de Benedita da Silva, que talvez seja a mulher negra com maior longevidade na política, né? Uma mulher que teve diversos cargos, que representou tanto, que representa tanto para o Brasil e que tem uma honra de caminhar junto. Ela é um grande guarda-chuva onde a gente se abriga, onde a gente compreende o que é fazer política, a dificuldade que é fazer política, como é que a gente avança, como é que a gente retrocede, como é que a gente respira, como é que a gente entrega uma vida para a vida pública, para a sociedade, para um país melhor. Acho que é uma grande referência. A outra referência é uma figura desconhecida, mas nem tão desconhecida para mim. Eu vou falar da Dona Josefa, que é uma senhora de quase 70 anos, uma agricultora urbana, do Engenho da Rainha, que me ensinou como é importante a gente falar de agroecologia na favela, de como é importante a gente falar de uma melhor alimentação, da gente falar do bem viver. É uma mulher que, com seus saberes tradicionais, impulsiona toda a sua comunidade. Olha, eu virei uma especialista em qualidade de vida. Eu sempre brinco que as mulheres negras, obrigatoriamente por conta da nossa trajetória, das nossas trajetórias, das coisas e questões que nos atravessam, a gente vira especialista em segurança pública, a gente vira especialista em miséria, a gente vira especialista em problema. E eu dediquei a minha vida política a falar sobre qualidade de vida. Como as pessoas podem se alimentar melhor, como é que a gente enfrenta a fome, como é que a gente fala melhor sobre moradia, sobre como a gente pode morar melhor. É quase senso comum que eu sou aquela que compreende como as pessoas podem viver mais e melhor. Eu quero me dedicar mais à maioridade. Eu acho que a gente tem que falar mais, cada vez mais, da terceira idade, como é que a gente vai envelhecendo, envelhecer, principalmente das pessoas negras. Quero falar como a gente fala de renda, né? Como é que a gente fala de moeda social, como a gente fala de como a gente burla esse sistema tão cruel que nos retira dinheiro, que nos arranca possibilidades do microempreendedor de favela, como é que a gente fala das economias de favela e de periferia. Quero me dedicar a isso. E também quero falar dessa primeira infância. Eu construí algumas políticas como as praças da primeira infância, como é que a gente fala de uma melhor carga nutricional para as nossas crianças nas escolas, falar da merenda escolar. Tratei muito disso do meu primeiro mandato e quero falar muito das escolas que se tornam bairros, de como é que a gente fala dos espaços de favela mais acolhedores para as nossas crianças, como é que as nossas crianças conseguem andar melhor nas cidades. Eu tenho total clareza de que eu não sou comum na política, eu ainda sou uma estrangeira de dentro, né? É raro termos mulheres negras eleitas e mais raro ainda termos mulheres eleitas negras com a minha trajetória nesse lugar tão estratégico, em se tratando de Rio de Janeiro, que é a cidade que executou Marielle Franco, por exemplo. Existe um lugar do exótico e existe um lugar de muito estranhamento de um corpo como o meu na política. E isso faz com que a gente tenha que usar mais. E principalmente que a gente não faça movimentos sozinha, movimentos solo.
uma das primeiras ações do mandato foi construir as rodas de mulheres. A gente tem diversas, dezenas, centenas de rodas de mulheres pelo Rio de Janeiro inteiro que falam tanto as pautas que a gente vai tocar, quais são as prioridades do mandato, e construir essa forma, esse exercício de participação fez com que a gente tivesse um mandato muito pulsante, muito vivo e que a gente não tivesse só uma Tainá, mas diversas mulheres negras com essas origens e essas trajetórias contempladas na Câmara de Vereadores. Quando a gente vota na Tainá de Paula, a gente vota em centenas e milhares de mulheres que se sentem representadas e que estão inseridas nesse processo. Quem me conhece sabe que eu levo a vida sempre com muita responsabilidade, mas também com muito sorriso. E talvez essa seja a mensagem final que eu quero deixar aqui. É muito importante ter altivez, ter assertividade nos nossos movimentos, nas nossas práticas, mas é muito importante ter alegria. Então que a gente consiga construir um 2024, mas principalmente o futuro do Brasil, o futuro da cidade do Rio de Janeiro, com muita alegria política.